Olá pessoal, seja bem-vindo ao segundo vídeo do tópico 1 do curso de Computação para Engenharia, o tópico sobre Introdução à Programação de Computadores. Nesse segundo vídeo agora falaremos sobre o conceito de algoritmo. Bem, a definição de algoritmo ela é relativamente simples. Algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos precisos e bem definidos para realizar uma determinada tarefa. Veja, eu não estou falando aqui de computador, de programa, de instruções, código, linguagem, nada disso. Se eu tenho uma sequência de passos que são claros, objetivos, para realizar uma determinada tarefa, ou seja, para solucionar um determinado problema, eu estou diante de um algoritmo. Então, eu posso descrever algoritmos, receitas para resolver problemas de várias formas, inclusive em português. Imaginem, por exemplo, como que eu faço o cálculo de 2.345 mais 4.567 usando lápis e papel. Vamos voltar de novo àquele contexto do ensino fundamental em que começamos a aprender a somar números com várias casas decimais. Recordem-se que quando o seu professor ou a sua professora de matemática lá do ensino fundamental foi lhe ensinar a fazer isso, possivelmente ele começou justamente dando um passo a passo disso lá, escrevendo na lousa, coloque 2.345 em cima, aí coloque o 4.567 embaixo e coloque alinhe cada casa do seu número com a respectiva casa do outro número a ser somado, e aí você começa a somar sempre da esquerda para a direita, do algarismo de menor ordem para o de maior ordem. Então eu poderia fazer aqui, né, um bulletzinho, né, começando então, somar unidade. Aí muito bem, aí eu vou lá e faço a soma da unidade. 5 mais 7 dá 12. Mas aí, o que eu faço com o 1? Sobe o 1 na casa seguinte, ou seja, somar unidade. Se maior que 9, registre a unidade mais baixa e passe para a casa seguinte a unidade maior. Ou algo do tipo, né, nesses termos, ou seja, então 5 mais 7 é 12, sobe o 1, aí eu repito. Então, né, eu posso, né, repito, passo anterior. Então, aí eu vou para a casa seguinte, né, então eu poderia definir isso aqui como, né, fazer para cada casa decimal essa sequência aqui de passos, que nem está tão bem especificada como um algoritmo, mas carrega esse espírito, leva essa ideia. Então eu continuaria esse processo. Então vamos lá, soma aqui 1 mais 4 mais 6 dá 11. Então se é maior que 9? Então eu registro a unidade mais baixa aqui, que é o 1, e a passo para a casa seguinte a unidade maior. Então 1 mais 3 mais 5 dá 9, é maior que 9? Não é, então eu
Faltou aqui eu especificar, aliás, caso contrário, só registre resultado. Se for menor ou igual a 9, eu só registro o resultado naquela casa mesmo. Então aqui 1 mais 3 mais 5 dá 9, então eu registro o próprio 9 e vou para a casa seguinte, somando unidades, né? A casa seguinte, 2 mais 4, 6, pronto. Também não tive um número maior do que 9, então eu tenho aí finalmente o resultado da operação. Então veja, esse procedimento de somar números com várias casas decimais, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, a descrição desse processo, ela é um exemplo de um algoritmo. Eu sugiro que agora vocês façam um exercício aí na casa de vocês. Podem até, inclusive, parar o vídeo para fazer esse vídeo. Peguem um papel e caneta, papel e lápis aí, e tentem, usando essa mesma ideia de escrever uma lista de ações, de passos, um algoritmo para preparar um cachorro quente, ou seja, uma receita culinária. Então, outro exemplo de algoritmo são as receitas culinárias. Um livro de receitas nada mais é do que nem sempre tão bem especificado, né? Depende da qualidade aí do seu autor, um livro de receitas é simplesmente essa sequência de passos, de instruções, de operações para você realizar uma determinada tarefa, ou seja, de você cozinhar, preparar um determinado alimento. Então agora tentem, façam uma pausa nesse vídeo e tentem desenvolver um algoritmo para preparar um cachorro quente. Mas eu faço aqui essa ressalva de que já pensando, né, no espírito da construção de algoritmos para serem implementados em programas de computador, tentem construir esse algoritmo como se um computador fosse cozinhar o cachorro quente, fosse preparar o cachorro quente. E aí, nesse caso, a gente tem que lembrar que nós, seres humanos, somos máquinas, digamos assim, biológicas dotadas de uma alta, né, capacidade cognitiva que, inclusive, permite a gente raciocinar em condições de incerteza, de subjetividade, e que faz com que a gente muitas vezes entenda o contexto ou, né, as informações que estão implícitas em determinadas coisas, né, e use conhecimentos prévios para fazer as tarefas. Então a gente não precisa, né, escrever, por exemplo, vá até a cozinha para você fazer uma receita de cachorro quente, porque obviamente a gente sabe que para fazer comida as pessoas em geral fazem isso nas suas cozinhas. Mas aqui eu quero, né, sugiro que vocês pratiquem esse exercício usando o entendimento contrário, de que você está ensinando alguém que não sabe absolutamente nada de nada, que é o caso de um computador. Um computador digital, na sua forma crua, sem nada instalado, sem nenhum programa em execução, sem nenhuma informação armazenada previamente nele, é simplesmente uma circuitaria eletrônica digital que não tem consciência, não tem conhecimento de nada e, obviamente, então tem que ser, né, instruída literalmente de tudo que ela tenha que fazer, ou que se deseje que ela faça. Então, fica esse exercício para vocês fazerem, essa sequência de passos aí para preparação de um cachorro quente. Tanto, né, a execução como a mistura aí dos seus ingredientes. Muito bem. Espero que tenham feito aí o exercício, pausado o vídeo e feito a listagem de passos aí para se fazer a receita de um cachorro quente. Podem até experimentar depois e ver se a receita ficou boa, ficou saborosa. Mas agora vamos
pro desafio seguinte, que é pegar agora e pensar no desenvolvimento de algoritmos para que sejam implementados como programas de computador. E aí vem, claro, essa questão. Como é que eu transformo um algoritmo? Como é que eu, digamos assim, traduzo o algoritmo expresso numa linguagem informal, a língua portuguesa, fluxogramas, tem várias, né, várias possibilidades aí da gente expressar um algoritmo, pseudocódigo, que a gente vai ver um pouco mais para frente, alguns exemplos, mas que seja, como é que eu traduzo esse algoritmo nessa linguagem para a linguagem binária da máquina, que a gente falou no vídeo anterior, que a máquina só entende bits, ela só entende que ela tem que executar determinada instrução do conjunto de instruções da CPU. Então toda a CPU ela vem de fábrica projetada. Você pode, né, pesquisando na internet, vocês vão, né, achar digamos assim, o manual de usuário de qualquer CPU, que é o chamado conjunto de instruções. O conjunto de instruções é justamente a relação de operações aritméticas, operações lógicas que estão à disposição do dono daquele processador. Então eu compro lá um processador Intel Core i5, tem um conjunto de instruções que o Intel Core i5 realiza, e aí eu posso escrever programas de computador que usem essas instruções. E para cada instrução que um processador, como os processadores Intel possui, você tem associado um código binário, que é o código binário que representa aquela instrução e com o qual a CPU identifica que tem que realizar aquela operação. Então, por exemplo, eu tenho que fazer a soma, então a soma é equivalente a uma sequência binária aqui de zeros e uns, que se a CPU lê essa sequência binária que está lá disposta numa linha do seu programa, ela entende que, opa, agora eu tenho que fazer uma operação de soma. E aí ela vai lá e executa essa operação de soma. Então tá aí justamente o desafio. Como é que eu faço essa tradução? Será que eu preciso fazer isso manualmente? Não, felizmente não é necessário fazer isso nos dias atuais manualmente. Historicamente já foi necessário. Só para contextualizar um pouco vocês, no desenvolvimento da computação digital, ele se inicia principalmente ali nos anos 30 e 40 do século anterior, e um dos primeiros dispositivos de computação digital é este que vocês estão vendo aí na foto, o ENIAC. O ENIAC, ele era um dispositivo gigante, vocês podem ver aí, ocupava 270 metros quadrados de espaço. Ele entrou em operação no final de 1945. A década de 40 foi muito produtiva no sentido do desenvolvimento da computação digital, muito em parte pela Segunda Grande Guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, que motivou aí os países envolvidos na guerra a desenvolverem dispositivos de computação capazes de atender os anseios aí de cálculos e operações, tanto para o contexto de interceptação, de comunicações inimigas, como foi o projeto Enigma, em que o próprio Alan Turing, um dos pais da computação, participou, ou no contexto também do projeto Manhattan, que envolveu a construção das bombas atômicas pelos Estados Unidos e por aí vai. Então, eram demandas militares e científicas que impulsionaram aí o desenvolvimento desses dispositivos de computação que eram necessários porque a demanda por cálculos e operações matemáticas para essas simulações e essas pesquisas era, para os padrões da época, absurda. Bem, o ENIAC é um exemplo
acho que de um dos primeiros computadores de propósito geral, ou seja, que era capaz de ser programado. E a programação dele era feita de uma forma bem penosa, se a gente for olhar para os padrões atuais. Vocês podem reparar aqui na foto esses cabos pendurados aqui no computador, que são cabos fazendo conexões entre painéis de circuitos. Então, programar o ENIAC era basicamente fechar circuitos, fechar e abrir determinados circuitos, para daí, dependendo do circuito que você fechava e o outro que você abria, você configurava uma determinada instrução, uma determinada operação matemática para ser realizada. Então, imagina, programar, implementar um pequeno programa com o ENIAC, que era uma tarefa para dias, e a sua execução também depois. E aí, se tivesse erros nessa programação, imagina como é que você verificaria qual dessa enormidade de fios aqui foi plugado errado, por exemplo. Era um trabalho absurdo, enorme. Para um desempenho que, para a época, né, é importante contextualizar, para a época e era fantástico, era formidável, mas que para hoje é ridículo. Isso aqui, 5.000 operações por segundo, a capacidade computacional de uma calculadora na feira dos importados qualquer, aí uma calculadorazinha de R$ 5, coisas assim, tem ordens de grandeza mais capacidade de operação do que o ENIAC que tinha em 1945. Então, por outro lado, isso mostra o espantoso desenvolvimento tecnológico da computação digital desde essa época para cá. A gente tem ordens e ordens de grandeza mais poder de processamento hoje do que quando quando a gente estava nos seus primórdios. Fica aí a referência, né, do site Computer History, que é um site muito legal e que conta em detalhes vários eventos, vários acontecimentos fundamentais dos pioneiros da computação aí, da história da computação e dos computadores em especial. Vale a pena dar uma olhada aí nessa linha do tempo. Fica aí a referência para vocês consultarem. Tá, beleza. Mas aí ok, não preciso fazer a programação através de circuitos, ou né, no caso de um computador digital agora, eu não teria que ir lá na memória RAM e escrever bit a bit da minha memória RAM, indicando que é uma instrução de cópia, é uma instrução de soma, ou algo assim. Ótimo, eu sei que não é isso necessário. Qual é o primeiro nível, digamos assim, de abstração que começa a facilitar um pouco a minha vida? É o que a gente chama de linguagem simbólica ou linguagem de montagem. A linguagem de montagem, está aqui um exemplo, né, de um trecho de um programinha escrito na linguagem assembly. Ela é uma linguagem que guarda uma relação 1 para 1 com cada instrução que você tem à disposição no conjunto de instruções daquela CPU. Então, quando eu tenho essa instrução aqui, move A3, em que essa instrução aqui ela está pedindo para eu mover para um determinado registrador da minha CPU, que é esse registrador A, o valor 3, o número 3. Vocês podem estar se perguntando o que é um registrador, professor? Registrador são pequenas áreas de memória dentro da CPU. Então, eu não estou falando da memória RAM, estou falando que dentro da CPU a gente também tem áreas de memória que servem justamente para eu realizar as operações matemáticas que a CPU dispõe. Então, eu puxo da memória, trago para os registradores e, por exemplo, aí realizo a operação de soma dentro desses registradores, que são espaços de armazenamento de dados dentro do chip da própria CPU. Então, a instrução aí move A3, ela equivale a uma palavra binária, que, claro, aqui eu não faço a menor ideia de qual que é, né? Mas que lá na memória RAM, então se eu penso que isso aqui é a memória RAM,
o move A3 vai ser traduzido para uma posição da minha memória RAM, colocar lá a sequência binária que equivale no conjunto de instruções a essa operação move que eu estou falando aqui. E assim por diante. Então, cada um desses mnemônicos, é esse o termo que a gente usa, ele vai guardar essa relação, né, vai ser traduzido pelo meu montador para uma sequência binária que representa aquela instrução a ser realizada. Aqui, ó, instrução jump também. Eu estou aleatoriamente colocando aqui, né, os bits, né, porque isso depende de que CPU você está usando, a arquitetura e tudo mais. Mas isso aqui também, fiquem tranquilos que vocês vão estudar isso com bem mais profundidade, bem mais rigor, em disciplinas para frente aí do curso, em especial a disciplina de sistemas microprocessados. Beleza, então, no nosso caso, a gente não vai trabalhar com a linguagem assembly, a gente vai trabalhar com uma linguagem que a gente chama de uma linguagem de alto nível, que ela não vai mais guardar essa relação de 1 para 1, de um mnemônico com uma instrução de máquina. A gente vai trabalhar com comandos, operações que são mais próximas da linguagem natural e mais próximas das operações matemáticas de alto nível, mais abstratas, que a gente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, está acostumado a usar, mas que ainda assim fica importante essa ressalva, são comandos e operações que não têm ambiguidade nenhuma, são extremamente objetivos e não são ambíguos no sentido de que um programa especial, que é este daqui, né, denominado compilador, é capaz de ler esses comandos, essas instruções dessa linguagem de alto nível e traduzir sem nenhuma incerteza, sem nenhuma dúvida, para um conjunto associado de instruções daquela CPU. E aí sim, né, a gente chega no que a gente chama de código de programa executável, que, claro, está escrito, especificado na linguagem da máquina, na sequência de instruções binárias. Há uma série de linguagens de alto nível. As linguagens de programação, elas, né, nascem, crescem, envelhecem, algumas morrem, outras continuam aí veteraníssimas, como é o caso da linguagem C, por exemplo, que é da década de 60 do século passado. Então você tem uma série de linguagens de programação com as mais diferentes possibilidades e vantagens e desvantagens, claro, umas com as outras, mas aqui eu estou destacando provavelmente as 4 linguagens mais populares, mais utilizadas por desenvolvedores de software ao redor do mundo, que é a linguagem C, a linguagem Python, a linguagem Java e, claro, a linguagem C++, que é a que a gente vai adotar no nosso curso. Vamos então agora começar a falar da linguagem C++, que vai ser a linguagem do curso. Vamos falar, na verdade, no nosso próximo vídeo, então encerramos por aqui esse vídeo e no vídeo seguinte a gente segue no tópico 1 falando da linguagem C++. Até mais!